Olá, vamos para o meu terceiro testemunho? Vamos lá? Então, eu vinha nesse processo de muita ira, muita dor, muita raiva da perda. Ele sempre falava comigo e eu não aceitava. Eu contendia, eu brigava, eu discutia. E o nosso casamento já estava muito afastado. A nossa vida estava muito afastada. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre me coloquei à frente do meu marido. Eu sempre determinava tudo, eu sempre fazia tudo, eu sempre falava tudo. E meu marido acostumou, né? Eu tinha uma dor de rejeição muito grande, eu fazia tudo, tudo tinha que ser do meu jeito. E um belo dia, eu já sentindo que meu relacionamento estava um pouco afastado e ele começou a falar coisas que eu comecei a entender que em algum momento aquele processo não ia ser legal e ia acabar. E aí, um belo dia, eu fui tomada por uma ira muito grande de um vídeo no qual uma fã filmou e ele mandou um beijo pra câmera e eu cismei que tinha alguma coisa ali. E deslanchei, sabe, em falar, em xingar, em dizer que eu não queria mais aquilo ali, que aquilo era um desrespeito. E ele não veio pra casa nesse dia, ele veio 2 dias depois, me deitou no ombro dele, eu comecei a chorar, mas aquilo ainda estava na minha mente. Eu levantei, olhei pra ele e falei: me fala, quem é aquela mulher? Ele falou que não conhecia, era uma fã aleatória, e começou com um discurso que eu tinha certeza que era do fim. Ele tinha vindo 60 quilômetros para separar. E ali ele pegou as coisas dele, foi embora. E eu não dormi aquela noite. Era muita dor. Eu, de novo, estava vivendo o processo de perder o meu marido. 10 anos depois. E ali eu passei um processo de uns 10 dias, 15 dias e entendi que eu precisava voltar, restaurar. Durante esses 10 dias, algumas vezes nós conversamos e ele disse para mim que não dava mais, que a mulher que eu era para ele não representava mais nada, ele não sentia mais nada e que ele queria agora a Eva dele, aquela mulher que tivesse nascido da costela. Que eu não sabia que ele já estava com uma amante. Aquela, sabe lá do primeiro testemunho, quando eu conheci ele, que eu fiquei com ele, que ele estava separado? Então, todo homem que tem ferida de abandono, ele busca as ex, porque ele sempre deixa portas abertas. Enfim, e lá estava ele, com essa ex, que por acaso tinha um filho dele também. E nesse processo, eu consegui entender que não adiantaria eu falar nada. Era mais um ciclo que precisava encerrar. Eu precisava passar esse processo. Eu precisava entender. Precisava me restabelecer. Precisava arrancar de mim coisas que precisavam morrer. E ao longo desse tempo, eu fui entrando num cenário onde verdadeiramente eu fui entendendo tudo que eu precisava passar, tudo que eu precisava aprender e tudo que Deus precisava falar comigo, que eu precisava fazer. Eu precisava me encontrar. E foi isso que eu fiz. Mergulhei em Deus. Mais uma vez eu estava num processo sobrenatural com o Senhor. E Ele falando comigo sempre. No encontro com Deus que eu fui, Deus me deu a data 17 de fevereiro. E eu tinha certeza que aquela era a volta do meu marido, afinal de contas, Deus me deu o 18 de maio no primeiro. E eu vim super animada, sabe? Caí algumas vezes, chorava, cria que não ia acontecer, mas daqui a pouco me pegava na minha promessa e vinha embora. 4 meses sem ver, 4 meses sem falar, 4 meses sem contato. Ele falava com meu filho, entregava na porta, meu filho entrava, avisava meu filho saía, ele levava. E um belo dia, depois de 4 meses, aconteceu que ele veio de lá e precisou ir no banheiro e pediu para entrar. Eu não consegui ver, a minha vista ficou toda preta, não enxergava nada. Ele entrou, foi no banheiro, falou comigo,
falamos cordialmente, ele foi embora. Depois de um certo tempo, isso era mais ou menos em novembro, e eu tive um problema na minha prótese mamária, onde eu precisei fazer a troca. E quando eu fui no médico, no dia 4 de dezembro, nós fomos agendar. E qual era o dia que tinha? 17 de fevereiro. E a minha cabeça bugou. Bugou porque eu tava crendo que a volta do meu marido era naquele dia e de repente vem um médico e me diz que eu vou ser operada no dia 17 de fevereiro. E minha cabeça fez 1000 ideias. Ai, de repente eu acho que eu vou quase morrer e vão ter que ligar pra ele, ele vai descobrir que me ama e vai querer voltar. Enfim, quando acabou aquele dia, Deus, quando eu cheguei em casa, falou comigo: agora você vai preparar uma carta, eu preferi um áudio, e vai dizer que quando você terminar a sua cirurgia, quando você estiver melhor, podendo levantar, você vai entregar o divórcio a ele. Só que isso será 4 de dezembro. Essa carta era para ser entregue no dia 17 de fevereiro. E eu gravei com muito choro, dizendo que eu nunca conheci Deus, porque Deus me falou que era para eu entregar o divórcio. E assim eu fiz, guardei essa carta por 2 longos meses. No dia 17 de fevereiro, quando eu cheguei no hospital, que os maqueiros me chamaram para subir, eu mandei a carta em áudio para ele. Foram 7 horas de cirurgia. Quando eu desci, lá estava uma resposta de 12 minutos e várias mensagens escritas. E uma delas falando: não se preocupa, primeiro você melhora, depois a gente resolve o divórcio. E ele falou muita coisa e ali eu entrei no meu descanso. Porque ele concordou com o divórcio. Falou também que se eu precisasse ele podia vir por lá. Então, tinha sido consumado. Dia 17 de fevereiro. Quando deu 4 dias depois, no dia 21, eu vim embora. Eu vim embora no dia seguinte, 3 dias depois, 4 dias depois praticamente, ele começou a conversar comigo. Esse dia ele me perguntou como é que eu tava e a gente começou a conversar por horas. Só que não eram horas, assim, eram 8 horas por dia. Era o dia inteiro. Eu fazia tudo falando com ele. E ali, no final, sempre chegava em nós dois. E ele sempre dizia que ele não tinha vontade nenhuma de voltar. Nenhuma. Só que ele tinha uma coisa muito legal para me contar. O que seria isso? No dia seguinte ele me contou que tinha conhecido alguém que tinha feito nele uma vontade de viver. Ele estava disposto a viver. Ele sabia que dali agora ele seguiria em paz. E aquilo me arrasou, eu chorava muito. E ele disse pra mim assim: eu só achei estranho algo. Ela também tem um salão de beleza, ela também é cabeleireira, ela é baixinha, ela anda de pé no chão e vive de pé preto. Tudo que você faz. Eu não sei se eu vou ter que passar a vida lembrando de você ou se a mulher da minha vida é você. Só que isso foi no segundo dia, nós passamos ainda muitos dias conversando e todos os dias as conversas terminavam e ele expondo as dores dele. E eu entendendo, afinal de contas eu já era terapeuta. E eu deixava ele botar pra fora, eu dizia pra ele que era necessário, né? Era necessário. E dali nós continuamos conversando muito. E um dia ele falou pra mim, quando eu pedi pra voltar, ele falou pra mim: agora quem quer 7 meses sou eu. E sempre expondo as dores dele, e sempre vendo que eu já tinha mudado, e eu não debatia, e eu pedia perdão, e eu dizia que eu queria ser agente de cura. E ali a gente foi tendo conversa. E um dia ele veio dormir aqui, porque ele falou que ele precisava estar comigo.
Ele precisava daquele momento para saber se ele não estava confundindo os sentimentos. Isso aconteceu uma vez, depois aconteceu mais uma vez, uma semana depois. E nessa segunda semana, ele já não conseguia mais estar com duas pessoas. E ele falou, olha, vai ser muito difícil, porque eu até quero voltar. Quem tinha pedido 7 meses, hein? Eu até quero voltar, só que a minha filha tá morando comigo, não tem como vir agora, não tem quem cuide dela, minha família não vai te aceitar. E aí, nós vivemos um processo. Na segunda vez que ele veio, quando já estava quase na hora dele ir embora, a filha dele ligou, dizendo que havia brigado com o marido, a filha mais velha, e que estava voltando para casa, e que ficaria com a irmã dela, e se ele quisesse, ele podia ficar aqui. E ali, nós entendemos que Deus estava reestabelecendo o nosso casamento. Ele já estava vindo já há um mês, mais ou menos, vinha na sexta, embora no domingo, e dali, nós voltamos a morar juntos. Ele voltou crendo que me amava. Aquela mulher por quem ele foi embora, no meio do caminho se perdeu. Ele já tinha conhecido uma outra pessoa, já estava encantado por outra pessoa. Foi mais um ciclo encerrado. Deus, de verdade ali, mostrou para ele tudo isso. E para mim, que eu precisava aprender a me posicionar. Eu guiaria um povo. Quantas vezes eu fiz mentoria, chorando, mas ali guiando o povo para entender o processo. E quando vocês me perguntam sempre, mas o meu cenário é diferente. Não, nenhum cenário é diferente. A partir do momento que a gente entende que a gente precisa colocar tudo nas mãos do Senhor, nenhum cenário é diferente. Os personagens são diferentes, mas o cenário é o mesmo. Cenário de espera, cenário de confiança, de fé, de mergulhar no querer de Deus, na transformação que Ele pode fazer por você. Porque todas as pessoas falavam a mesma coisa. Nossa, a Bia é outra pessoa. E é por isso que eu gravo meus testemunhos. E é por isso que eu tenho minha página no TikTok, para poder mostrar para vocês tudo que eu vivo. Né? Eu coloquei um vídeo da minha renovação de votos 10 anos depois, né? Onde eu vivi de novo uma restauração. Quando ele diz que ele sempre me amou. Muitas das vezes os problemas do dia fazem com que eles não entendam o processo, não entendam o cenário. Mas creia, Deus é aquele que tudo restaura, tá? Um grande beijo. E se você precisar de mim, já sabe onde me encontrar.